falar sobre os animais, alguns animais da primeira e da segunda camada que vão aparecer no livro Dura de Treva, né? Então, a primeira o primeiro animal, não sei se é o primeiro animal a aparecer, mas o primeiro que eu coloquei aqui são as borboletas vagalume de pó venenoso. Aí o pó dela pode matar um aventureiro, se ele for alérgico, mas se ele não for alérgico, vai causar alguma irritação na pele, não vai matar não. A descrição dessa borboleta vagalume de pó venenoso é que elas são insetos raros e hipnotizantes que chegam a medir 30 centímetros de envergadura. As suas asas são largas e delicadas e mesclam dois tons cintilantes, o verde e o azul, que mudam de intensidade conforme a luz incide sobre elas. Então, às vezes ela pode bater a asa, e se bater uma luz é como se ela tivesse meio em câmera lenta, fica aquele rastro, como se o reflexo causasse essa hipnose nos aventureiros. E o detalhe mais marcante é que a cada batida ela solta um pó venenoso, e é como se esse pó fosse um lume, só que um lume venenoso. Ninguém ainda entendeu como que funciona o biotipo desse inseto, só convive com os aventureiros. E ela tem um perigo até que, se você for alérgico, só que você só vai saber quando acontecer desse pó cair em você. Então o ruim é esse. Mas tem alguns antídotos para isso. Tem alguns aventureiros que tem o lume de cura, mas não são todos que conseguem curar coisas que não são diretamente um ferimento, né? Vamos supor, é igual esse pó, não é como se fosse um ferimento, é como se fosse algo que o corpo está rejeitando, alguma coisa assim. Então tem uns que ainda não conseguem fazer isso, só alguns aventureiros mais experientes. E ela aparece na primeira camada. Então muitos aventureiros acabam morrendo por causa disso, porque acabam encontrando um animal desse, e por mais fraco que esse animal seja, e se você não tiver um aventureiro que consegue conjurar lumes de cura, você vai acabar morrendo se for alérgico. Se não for, você vai ficar ruim, mas não vai morrer não. Aí a classe dela que eu coloquei, né? Eles são carnívoros, só que não comem humano, né? Eles medem 30 centímetros, é grande até, daria se juntar um monte, mas normalmente eles não atacam humanos. Só se acontecer alguma coisa mesmo, pode ser que aconteça, não sei. Mas só se acontecer realmente alguma coisa para eles atacarem o humano. Aí as características são as alagas em tom de azul e verde, brilho natural no corpo e asas. A classificação de perigo é. Então a classificação de perigo vai de E até L, que L seria letal. Então essa é a classificação E já faz isso, primeira camada. Imagine a letra L. Por enquanto só foi catalogado até a letra A. Isso eles estão na 7ª camada. Pro S até o L, imagine os bichos que tem acima, hein? Então fica vendo aí, acompanhando, lendo os livros quando lançar. E vamos nessa fazer desse livro o mais lido do Brasil. Aí em seguida tem as centopéias ilusórias. Aí em pequenas doses, seu veneno não faz mal, apenas deixa o aventureiro tonto, como se estivesse bêbado. E que os aventureiros perceberam com isso? Falou: e se a gente pegar o veneno dela para fazer uma bebida? E fizeram, porque eu acho que esses aventureiros são brasileiros tudo doido, negócio de cerveja, álcool, não sei, bum, vamos fazer qualquer coisa, vamos misturar coisa com coisa, negócio, e forma uma bebida, é uma loucura.
Então, as centopeias ilusórias eram criaturas enigmáticas, né? Quase translúcidas, com o corpo coberto por um brilho, e lembrava a superfície de uma bolha de sabão sob o sol. É uma descrição meio doida, mas essa descrição dela. Aí, seu veneno mole inofensivo em pequenas doses tinha um efeito peculiar, fazia o corpo perder o equilíbrio e a mente se desfocar da realidade, como se o aventureiro realmente tivesse embriagado. Aí foi por causa dessa sensação que eles fizeram algumas bebidas. E não são todos que conseguem fazer essa bebida na medida certa. Tem gente que faz e acaba exagerando e quase morre. Tem uns negócios assim que vai ser. Tem umas cenas engraçadas que vão ter por causa disso também. Mas é basicamente nisso, né? Porque alguns aventureiros que não podem beber, apesar que nesse livro, a partir do. Praticamente do momento que tu entrou, que é aos 12 anos, tu já meio que pode fazer basicamente tudo. Se você não tiver entrado com seus pais, né? Se tiver entrado por si só na árvore. Porque muitos aventureiros, a partir dos 12 anos, né, que pode entrar na árvore das 12 camadas, e muitos aventureiros vão escondidos dos pais. E acaba morrendo, ou acaba vivendo a vida lá e acontece que ele meio que atinge a maioridade, né, em relação a bebida, esses troços, muito cedo. Eles aprendem a se virar muito cedo, os que não acabam indo de arrasta, né? Mas é isso. A classe dele é carnívoro também. O tamanho ele mede 1 metro. As características são aquelas que eu falei sobre o corpo quase translúcido. E o perigo ele também. Não tem nenhum animal que seja perigo de. Tudo na primeira. Eu acho que na segunda camada tem D. Mas na primeira camada era tudo nível perigo né? Aí outro animal é o elefante, que parece um elefante. Eles medem. Ele só cresce até 1,50 no máximo. Então o máximo que ele vai medir é 1,50. E eles é como se fosse um elefante mesmo. Seus ouvidos são apenas buracos pequenos. Essa é a diferença do elefante, porque o elefante tem mal orelhana. E eles são dóceis. E é basicamente isso. Eu não coloquei muita descrição nesse ainda, mas eles não atacam. Eles são herbívoros, não atacam humanos. Mas eles ficam. É engraçado que vai ter a cena que eles ficam encarando. É como brabo pra caraca, mas eles não atacam, não, só ficam encarando. E às vezes os aventureiros têm medo por causa disso. Mas eles nunca atacam, como se eles fossem curiosos só. E tem as libélulas das lamentações, que são a libélula que absorve os sentimentos ruins dos humanos, né? Como tristeza, agonia. E essas estão presentes em quase todas as camadas. Só que é mais presente na primeira camada. Deve ser porque tem mais aventureiro. Deve ser não, é por causa disso. Né? Porque tem mais aventureiro, né? A camada que tem mais aventureiro é na primeira e na segunda. São as duas que tem mais aventureiro. Aí é onde elas estão mais presentes. E essas lamentações acabam virando lumes negros, ou lumes negativos. Sabe? Tem esses dois nomes para o que é o inverso desse lume branco, que é o lume normal. Aí tem 3 tipos de lumes. Tem o lume branco, o negro e o angelical, não sei se eu botei, que já é um lume muito raro. Eu não sei se eu botei angelical, alguma coisa assim. Mas em relação a essas libélulas das alimentações, elas pegam os sentimentos humanos. Elas não atacam os humanos. Basicamente elas só ficam voando e pegando sentimentos ruins. Né? Vida triste delas. Mas basicamente esses animais que. Tem outros, mas esses são os que realmente vão importar na primeira. Na segunda camada.
Não, esse é só da primeira camada. Mas é isso. Esse foi mais curto, só alguns animais mesmo. E fica aí não, o vídeo acabou, mas se inscreve no canal, curte, compartilha e pode comentar, dar alguma ideia talvez pra eu colocar também. Eu vou ver se mais pra frente eu crio um blogzinho pra ir postando as coisas lá. Algumas. Porque eu quero organizar isso tudo em um site legalzinho pra quando. Tipo um fandom da vida. Só que não é um fandom, que é o meu site. Mas eu sou fã do que eu faço, então é fandom. Mas é isso, leitores. Curte, comente, compartilha e se inscreva no canal. E é apenas o começo desse livro que vai ser o mais lido do Brasil. Se vocês fizerem isso.